Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos colorir Bobbie Goods um ano depois. No ano de 2025, foi isso? Vixe, não coloquei a data, mas provavelmente foi no ano passado. Eu colori esse desenho aí com canetinhas Toast. Deixa eu focar direitinho. E agora eu tô querendo colorir de novo. Não sei se eu coloro, não sei, com canetinhas Toast ou colora com... Vamos colorir com Toast, mas assim, eu agora tenho mais variedade de cores também, né? Então, bom, eu não sei. E agora? Eu queria colorir... Como que será que eu quero colorir esse? Não, vou colorir com lápis de cor, tá? Porque eu não tô muito afim, não. Eu vou usar lápis de cor de qualquer jeito, então eu vou colorir com lápis de cor. Esquecer esse aqui. Não, eu vou procurar colorir com outras cores. Então, eu vou usar os lápis de cor da Atriz. Temos os Super Soft, Mega Soft Color. Tons vibrantes, temos os tons de pele, temos que é os da Atriz Vibes. Tem mais tons de pele, tem os metálicos da Mega Soft Color, tem esse daqui que é os tons, tá misturado, os pastéis com os tons tropicais. E é só isso que eu vou utilizar. Aqui tem outros lápis de cores, mas eu vou usar só os da Atriz mesmo. Ótimo. Os cachorros estão fazendo barulho. Eu tava colorindo, passei 1 hora conversando. Aí quando eu vou salvar, eu aperto no negócio errado e perco de novo. E o colorinho tão bonitinho. Depois eu mostro pra vocês. Vamos aqui. Vou utilizar aqui os verdes, né, para as árvores. Vou pegar aqui uns verdes diferentes para não ficar o mesmo verde, né? Usar aqui alguns tons misturados. Começar aqui. Pessoal, eu tô vendo no Instagram algumas páginas, né, de alguns artistas para começar a seguir. Aí vocês sabem que o logaritmo, como é que chama? Algoritmo, ele fica recomendando várias coisas. Tudo que você gosta, ele vai te recomendando mais e mais. Tudo que você curte, comenta. E aí, se você não estiver gostando do seu Instagram, estiver achando ele chato, é porque você é uma pessoa chata, né? Descobri isso há muito tempo que eu descobri. Então, significa que você é uma pessoa... Se você tá vendo muita futilidade, quer dizer que você é uma pessoa fútil. Então, ele é exatamente o que a gente é, né? E, às vezes, quando eu tô vendo muita coisa de violência, acaba que fica só coisa triste no meu. E quando eu começo a ver coisas de artes, aí só aparece coisa de artes. É um pouco chato, né? Porque é tanto conteúdo na internet que realmente eles têm que mandar pra gente que a gente gosta, né? Então a gente aqui manda nele. E comigo acontece muita coisa de música que eu gosto. E recentemente tem vindo muitas coisas de artes também. Eu tô fazendo assim. E assim, veio de um homem que o cara é aquarela e canetinha. E é exatamente o que eu gosto, que é os desenhos riscadinhos, assim. Eu já mostrei pra vocês, né? Quando eu falo dos desenhos com aquarela com risquinhos preto, eu acho a coisa mais linda. E o dele veio pra mim e eu achei encantador. E tem as aquarelas que ele faz... É cheio de mancha, ele é uma pessoa que ele não tá nem aí pra mancha. E ele usa a favor dele as manchas da aquarela. E eu acho tão legal, porque coisas que eu achava que era um problema, para algumas pessoas não é. E elas sabem usar muito bem isso de uma forma
encantadora, de uma forma que valoriza a arte delas. Eu mostrei pro meu irmão também um desenho que eu fiz de um ano atrás, né? Acabei de gravar o vídeo, mas deu problema de novo, porque eu aperto no botão errado e perdi o vídeo. E mais uma vez ele preferiu o desenho antigo do que o desenho novo, sendo que eu acho que eu melhorei muito a minha técnica nos desenhos novos, né? Pra ele não, pra ele o melhor era o antigo. Então assim, o que é que eu acho? Às vezes a gente pensa que uma coisa não tá boa o suficiente e a gente se acovarda, né? De postar ou de mostrar o que a gente sabe. E às vezes a gente teve uma melhora, só que outra pessoa não consegue perceber. Meu irmão não é uma pessoa ruim assim, não tá querendo me prejudicar. É porque realmente acho que ele não consegue ver que deu uma melhorada nos traços, assim, quando eu faço um desenho autoral meu, eu me inspiro e faço um desenho, ele gosta. Mas quando é um desenho assim de pintura, acho que ele não percebe as mudanças que acontecem. Pra mim é muito nítido, né? Mas pra ele não é. E assim, pra uma pessoa que não entende muito, assim, que eu quero dizer assim, gente, porque quando uma pessoa não entende muito, ela não consegue perceber certos detalhes que alguém que tá com o olho mais treinado consegue perceber. A gente tem que ficar mostrando, mas você não tá vendo essa sombra aqui, então você não acha que melhora essa sombra, e esse traço assim, entendeu? Aí a pessoa não consegue, a pessoa vê. Às vezes o que chama atenção é talvez a distribuição de cor. Eu não sei explicar, gente. Assim, quer que eu sei explicar, mas eu não sei se vocês estão me entendendo. Eu também não sei se eu tô sabendo explicar. Mas assim, às vezes para alguma pessoa que tem um olho mais treinado, ela consegue ver mais erros e mais acertos. Então a gente às vezes fica querendo agradar as pessoas, que às vezes a pessoa nem se prende naquilo que a gente, na cobrança que a gente tá se fazendo. Eu não... Vamos lá, Karen Baquinha, vamos falar dela um pouquinho. A Karen, eu não sei se vocês estão sabendo, mas a Karen, ela tá sendo muito criticada porque ela estava vendendo umas artes para as pessoas, chamado My Club, acho que é assim que se pronuncia. E aí ela comprou um valor bem caro, né, R$150 por um monte de papelzinhos, né, pra gente que não conhece muito de arte. Isso é um valor um pouquinho caro para o material de papelaria. Mas aquela arte era dela, né? Era uma arte autoral dela, teoricamente. Só que aí o pessoal descobriu que, na verdade, ela usou IA nas artes dela. E aí começaram a criticar duramente ela. E assim, sendo coisas de IA, eu já acho que fica caro, né? Porque tudo que a gente tem, assim, de papelaria é feito por um artista, né? E talvez eles usem alguma IA, alguma coisa para dar uma melhorada, mas são artistas, né? São pessoas que trabalham com design, né? Que fazem aquela arte. Então, já como ela é famosa e a arte deveria ser algo autoral, deveria realmente ser mais caro, né? E aí ela foi muito criticada porque como se ela tivesse enganado o público, que ela realmente enganou, né? Assim, dizendo que era dela e acabou usando o IA para melhorar o trabalho. Melhorar entre aspas, né? Porque o pessoal disseram que queriam a arte dela e não... Independente de como ficasse, se aparecesse algum errinho, alguma coisa, né? É humano, né, gente? Não tem que ter... Não importa se vai ter erros, não importa, porque é humano, é dela. Então ela ficou muito... Disse que fez isso por insegurança dela, porque ela queria apresentar um trabalho mais bonito para as pessoas, mas ela estava com muito medo por conta das coisas que ela sofreu e ela decidiu usar IA. O IA ela foi muito criticada por muitos artistas duramente, né? E ela ficou muito mal e veio pedir desculpa e tudo. Então, assim, você vê que às vezes, não só com a Karen, como acontece com ela, né, que é uma artista já mais conhecida, né, mais famosa, acontece com a gente que somos réis mortais, que estamos aprendendo, a gente tem segurança de apresentar nosso trabalho para o mundo, a nossa pinturinha, nosso pop goods, sendo que às vezes as pessoas
não vão se prender a detalhes de traço, porque você fez uma sombra errada, uma luz errada, enfim, sabe? Uma luz e sombra não muito legal, assim, às vezes a pessoa nem percebe, e às vezes você tem que ficar mostrando, mas eu acertei essa sombra aqui, eu acertei esse traço aqui, olha como esse traço melhorou e tal. E aí você precisa ficar mostrando, às vezes, para a pessoa conseguir perceber certos detalhes que um olho que não é muito treinado para desenho não vê. E aí a gente fica se preocupando em agradar pessoas que, assim, às vezes não se prendem a esses detalhes. E tem gente que já gosta de criticar demais, né? Eu já vi pessoas botando defeito em alguns trabalhos, ou mexendo com a autoestima de algumas pessoas, assim, sabe? Às vezes querem dar uma crítica construtiva, porque eu acho que não existe crítica construtiva. Eu acho que toda crítica é crítica. Eu acho que se é construtivo ou não, depende do que a vítima da crítica vai fazer com essa crítica. Se ela vai usar pra crescer, ou se ela vai... Enfim, é isso. Mas se eu não pedir opinião, não preciso dar. E nem só comigo, mas com outras pessoas também. Se a pessoa não pedir, aí eu posso te dar um conselho? Não gosto pra você. Faça um desenho, aí você usa o seu conselho, que deve ser muito valioso, né? Pra ficar dando por aí. Então, é isso. Tá? Então, assim, no final, parece que foi 2 pessoas que pediram reembolso. Que a Karen ofereceu o reembolso, né? Já que ela tinha falhado com as pessoas. E ofereceu esse reembolso, e poucas quiseram, ela disse que foi pouquíssimas, e aí ela viu que o público dela estava gostando da arte dela, que ficaram felizes, e tanto é com a tatuagem que ela fez também, ela disse que muitas pessoas voltaram e que adoraram a tatuagem dela, mesmo que ela não tenha feito um traço assim profissional, porque ela estava começando também, né? Então, ela cobrou um valor que as pessoas acharam muito caro, mas como ela é famosa, né? Então, o tempo dela tem um valor diferente de uma pessoa comum, né? Então, ela cobrou um valor assim mais salgadinho para as pessoas. E aí as pessoas pagaram, queriam estar perto dela, queriam ter tocados talvez por ela, porque acho que ela é uma diva, né? E tem admiração por ela. E aí gostaram, e as pessoas que não consumiram o trabalho dela criticaram duramente ela, dizendo que ela não era uma profissional de verdade, ou que ela teria que melhorar muito para fazer as tatuagens, e aí isso mexeu muito com a autoestima dela. Eu acho assim, gente, eu acho que essa pessoa, assim, ela não tá enganando ninguém, né? Ela não tá vendendo jogo de azar e nada, ela tá vendendo o trabalho dela. E também o tempo dela, a dedicação dela, enfim, se uma pessoa quer pagar, paga, né? Eu acho que ninguém tem que ficar dando palpite assim, criticando ela, enfim. Acho que não era pra ter feito com ela, não. Ela mentiu nos desenhos de que ela fez, né? Mas ela já deu o reembolso pra quem quis, então ok. Ela faz as coisas dela, ela erra, ela pede desculpa, mas ela faz. E pra mim, eu acho que isso é o que vale, é você fazer. Ou que você faz bem, ou que você não faz. Porque errar, gente, todos nós, todo mundo erra. Eu acho que você erra por falar uma besteira, você erra de qualquer forma, você vai cometer erros, sabe? Fazer aqui os matinhos, ó. Então, se você... Cada um no computador. Droga. Abre. Se você procurar se garantir para fazer as coisas, você não vai fazer. Igual eu, quando eu comecei a postar vídeo no YouTube, eu tava fazendo muito ruim. Nossa, eu melhorei muito. Claro que eu ainda não tô do jeito que eu queria, mas eu tô fazendo, né? E depois que eu comecei a fazer, é que eu tô melhorando. E eu ficava tentando treinar sozinha, gravar vídeos e não postar. E cadê que o vídeo prestava? Não prestava. E aí depois ficou péssimo. E até que depois de eu treinando mesmo, né, que foi melhorar um pouquinho, né? A gente assiste um monte de vídeo de como pintar, de como fazer um efeitozinho de água, uma coisinha. Às vezes funciona, mas eu acho que só vai melhorar mesmo quando você começar a fazer, tá? Botar o vídeo ali e fazer, e depois fazer sozinho, sem olhar. E depois é assim, sabe? Você só melhora se você fizer. Gente, esse barulhinho aqui de
É porque, olha só a minha situação, ó. Eu tô com esse negocinho aqui, ó, com esse... Ai, tirar logo aqui. Com esse ventiladorzinho. Na verdade, meu ventilador é esse. E aqui é só o umidificador que eu tô usando. Mas ele também é ventilador, ó. Ele também ventila. O ventiladorzinho dele é bem fraquinho. E aí eu prefiro usar só o umidificador. Porque onde eu moro é muito quente. E eu gosto de colocar. Ó, como é a minha situação, ó. Aqui tem a água que eu usei pra aquarela. Tem um tijolo que eu coloco aqui, mas é porque tá... Eu botei esse negócio aqui pra ficar mais bonitinho. Mas aí eu enfio minha luz. E enfio esse negocinho aqui, ó, pra segurar meu celular. Então essa é a minha situação. Aqui. Agora eu coloco o celular aqui. Pronto, engancho ele aqui. Pronto. Sim, pessoal, então é isso, né? Então, nossa amiguinha Karen, né, vacilou por insegurança. E ela falou de muitos preconceitos que ela enfrentou, de muitas... Às vezes eu acho que é inveja, sabe? Porque, assim, ela é uma pessoa que já se esforçou muito na vida, claro, né? Que pra ela chegar onde chegou, ela se esforçou muito, ela estudou muito. Mas as pessoas têm um preconceito com blogueira. Porque quando a pessoa fica famosa, fica mais fácil vender a arte, né? Eu acho que é isso. Talvez não esteja ainda batalhando. Porque assim, não tem razão pra você ser grossa com alguém que tá batalhando junto com você, né? As pessoas tratam como uma competição e acabaram excluindo ela. Ela disse que sofreu um pouco de rejeição, como que ela não fosse uma artista de verdade. E por insegurança ela acabou fazendo isso. Eu acho que as desculpas dela são muito bem-vindas. Porque eu conheci tanta gente ruim, gente, na minha vida, tanta gente cruel. A pessoa faz um mal na intenção de te destruir, inventa mentira de ti, sabe? E pra te destruir mesmo, pra te acabar. E ela, sabe, quando ela vê que fez o mal com você, ela gosta. E ela nunca vai te pedir perdão, nunca vai te procurar e dizer que errou. E quando fazem isso, elas vêm com o discurso de... você tem que me perdoar, porque senão você não vai ter paz na sua vida. Tipo isso. Tipo como se a gente fosse uma obrigação, sabe? Mas não assim... com a humildade que eu vi ela pedindo. Não é o mínimo, claro, eu sei, mas gostei de ouvir as desculpas dela. Por falar de coisas famosas, gente, não tô sabendo, porque eu botei esse bicho aqui muito pra cá. Deixa eu ver se eu botar mais pra cá, eu consigo... fica melhor pra mim. Pronto, o melhor pra mim é aqui. Deixa eu ver se eu consigo enfiar esse negócio lá atrás. Pronto, deixa eu ver. Aqui ficou perfeito. Tava muito em cima de mim isso aqui. Coisas que ficaram famosas, né? Histórias famosas da internet, os últimos acontecimentos. Eu gosto de tretas na internet. Acho que eu vou pintar isso aqui com marrom e cinza, né? Como eu não tenho cinza dessa cor, eu vou usar um preto. Sim, uma coisa que tem ficado muito famosa na internet recentemente, que todo mundo tá fazendo vídeo sobre, é sobre a Cherolanes da nossa rainha, né, a Xuxa. Eu gosto da Xuxa, acho que ela é uma pessoa extremamente importante, acho que ela nunca deveria se aposentar e deveria fazer mais show e mais música, ou que ela cante ou não, que duble. Ninguém se importa com isso, quer dizer, eu não me importo. Então, assim, porque até a Britney Spears, que é uma das maiores, a princesa do pop, ela não canta, gente. Por que a gente puxa o saco de Britney e nossa rainha Xuxa, que é a nossa, o que nós temos aqui no Brasil, a gente vai desprezar, entendeu?
Eu acho que é síndrome de vira-lata, né? Como diz, você ficar babando o gringo e o que é nosso ter desprezo. Ah, fala sério, vamos respeitar as pessoas, né? Do nosso país, nossas divas e tal. É isso que nós temos. A nossa diva, né? Ela e é isso. Bom, aí ela usou. Sim, aí ela tem recebido muitas críticas, né? Algumas eu acho válidas. Eu até que entendo, quero dizer, por exemplo, a questão da roupa dela, né, que mostrou demais. Eu acho que ela não precisava daquilo, porque ela já é grande por ser quem é. Eu acho que isso é uma apelação, né? É uma apelação. Ela já é grande por ser quem é. Ela não precisava disso pra. Só que ela teve que fazer isso pra gerar polêmica. Vou tirar aqui um pouquinho de excesso aqui. Pra ficar parecendo que tá batendo sol, né? Então, assim, ela fez isso pra gerar polêmica, pra viralizar na internet e funciona muito bem, né? Que tá todo mundo comentando. Mas, assim, precisar disso, eu acho que ela era mais que isso. Eu acho que ela não precisava disso, né? Não é bacana fazer isso. Mas já que ela quis fazer, já que ela decidiu fazer, faz, mulher, vai fazer o que tu quer fazer. Tem gente querendo ver, tem gente pagando caro pra isso. Lá só tinha. E também, assim, lá tinha. Era um show fechado, ou que fosse aberto também. Sabe, ela tem que fazer o que ela quiser fazer. Ela não tá prejudicando ninguém. E também o pessoal fazendo a web por causa de uma beiradinha. Ah, fala sério, deixa a mulher, deixa ela ser feliz. Mas assim, eu entendo a crítica em relação à roupa, porque realmente não precisava, mas. Enfim, eu acho ridículo a pessoa. A pessoa ir lá comentar xingando ela. Eu acho errado isso. Ficar xingando a mulher por isso. Não precisa fazer isso também, né? Eu acho que a pessoa tem que achar alguma coisa pra fazer, em vez de fazer isso. Outras revoltadas. Não precisa, gente. Nossa, que tempestade no copo d'água. Deixa a mulher ser feliz. Mas entendo, assim, as pessoas fazem uma piadinha, uma brincadeira, eu entendo. Agora, o que eu acho ridículo, acho que não devia fazer crítica de nada, não deveria ser nem mencionado, é sobre a idade dela. Muitas pessoas falando que ela tá velha, uma velha se mostrando desse jeito, uma roupa dessa não combina com a senhora de idade, não sei o que, não sei o que. Sabe, isso, eu acho tão ridículo falar isso com ela, porque assim, eu acho que nem as novinhas têm um corpão como que ela tem. E mesmo que não tem, queira, sabe, queira ser feliz, vão ser felizes, sabe? Mas assim, quer dizer, não te impede, nada te impede de fazer o que você quer. Mas ela é uma mulher que se esforça para ter aquele corpão lindo. Ela trabalhou muito para conquistar o que ela tem. E ela, por mais que eles façam plásticas, façam massagens e usem cremes caros, tem um esforço aí com alimentação, com exercício, que nem todos nós estamos querendo fazer, estamos dispostos a fazer. Então, aquele corpo tem muito esforço, tem muitas horas de treino. E essa mulher, ela tem um corpo lindo, gente. Ela tem que mostrar mesmo, sabe? Tem esse lado também. E idade, graças a Deus que essa mulher chegou nos 63 anos, se eu não me engano. Ela chegou nos 63 anos dela, com todo o sucesso que ela tem. Eu sei que ela tem umas opiniões aí que eu não concordo, mas não é por isso que eu vou detonar a mulher. Jamais, que é isso, jamais. Não é por isso que a gente tem que querer o mal dela e falar mal contra ela, não. Sabe, eu acho que a gente tem que ver as pessoas e admirar elas por o que elas têm, pelo que elas são e por absorver aquilo que pode nos ajudar a ser pessoas melhores, né? Por exemplo, eu adoraria chegar aos meus 63 anos e ter aquele corpo, gente. Quem não quer ter aquele corpo, né? Linda.
Uma verdadeira rainha. E se eu tivesse dinheiro, eu pagaria sim e iria pro show dela. Com certeza. Eu vou usar o da Faber Castell, porque eu não achei o laranja da atriz. Eu tava usando ele ontem e não sei onde eu coloquei. Deve ter caído no chão, não vou procurar agora não. Pois é. Eu acho assim. E eu acho outra coisa, gente. Eu acho assim, por mais que você não concorde com alguma coisa, ou que algo te incomode, não vai xingar a pessoa por aí não. Não vai fazer isso com ninguém não. Porque é um privilégio tão grande alguém conseguir chegar a uma idade bem, com saúde, né? Quem sabe você, a gente possa viver até ficar bem velhinho com saúde. Claro que ela não é velhinha, lógico, né, gente? Ela é uma mulher muito nova, 63 anos. Minha mãe faleceu com 66. E minha mãe não se cuidava, né? Então, ela estava muito debilitada quando ela adoeceu. Ela não quis se cuidar porque minha mãe tinha depressão, então ela se entregou a aquele sentimento de derrota da depressão. Então procurou e não quis ajuda, né? Porque tem gente que não consegue ter força para lutar. E aí você vê uma mulher com 61 anos, 63 anos, quer dizer, rebolando a bunda, usando maiozinho cavado e cantando feliz, sendo aclamada por o público. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso, não sabe, não vai jogar ódio nessa pessoa, não. Acho que quem dera que mais mulheres fossem assim, né? Mas eu vejo, gente, mulheres de... Eu vi uma mulher de 40 anos, eu devia ter uns 40 anos. A mulher sentou no chão, não conseguia levantar. Eu, tem que ir pra academia, eu sou chata, às vezes eu sou inconveniente mesmo. Né? Todo mundo quer ouvir isso, né? Mulher, vai pra academia, no instante tu melhora isso e tal. Aí a mulher, não, eu tô velha, menina. Eu, quê? Que velho o quê? Quando eu tiver tua idade, eu não quero ser como você, não. Falei, quero ser, não. Não, a gente tem que se cuidar. Não é pra se conformar com coisas de derrota, não, gente. De jeito nenhum. E nem reparar em uma mulher, e nem um homem, claro, que esteja lutando pra estar bem, né? Pra ter sucesso na vida. De forma alguma. Uma coisa é você reclamar de algumas atitudes que uma pessoa faz, que você não concorda. Outra coisa é você falar da idade, da aparência de uma pessoa. É erradíssimo você fazer isso, não faça isso. Assim, por falar em aparência, né? Outra coisa que tem bombado na internet é o nosso jogador, né? Nosso atleta preferido, o Vini Júnior. Não, claro que não é meu... eu gosto, a gente respeita o cara, né? Respeita a história do cara. Eu fiquei triste, eu confesso pra vocês que eu fico tão triste quando eu vejo a pessoa mexendo na aparência, porque assim, aquilo dali, pra mim, é resultado de muito bullying. E a gente sabe que o coitado sofreu muita humilhação, né? Tanto de outros jogadores, como na internet, as pessoas chamando coitado de feio. Aí assim, se a pessoa fizesse um procedimentozinho aqui, outro ali, e ficasse quietinho, né? Tá, tudo bem, tá lindo, maravilhoso, né? Parabéns. Mas e se isso virar um vício, esse maluco for virar um Michael Jackson na vida? Imagina só, e começar a ficar fazendo um monte de... se viciar em procedimento e fazer uma besteira. E o tanto de mulheres e homens que vão se submeter a certas coisas e não voltam mais. Em clínica, não pode pagar um bom profissional e vão para clínicas... pagando menos, né? E acabam caindo na mão de pessoas duvidosas, com procedimentos duvidosos, com substâncias duvidosas, e não voltam mais para casa. Então, assim, eu vejo isso como um problema muito grave. E eu fiquei com pena dele, assim, porque eu tenho um gosto meio duvidoso com homens, né? Eu acredito, eu peguei cada homem feio. Mas, assim... eu acho o Vini Júnior, a aparência dele antiga, bonita, gente. Ele é um cara bonito.
É porque as pessoas cobram muito aparências de, sabe? Coisas assim reais. As pessoas estão muito acostumadas com filtros. E aí quando vê um homem com rosto real, uma mulher com rosto real, começam a criticar. E às vezes efeitos assim que nem existem. E começam a cobrar cobrar procedimentos. Às vezes a pessoa bota um monte de filtro e as pessoas, olha como fulano tá bonito. Que? Na verdade é o filtro que tá bonito, não é a pessoa que tá bonita. E é isso, né? Existe uma cobrança muito grande. E eu acho isso perigoso. E eu acho que... coitado dele, né? Eu fiquei triste dele mexer na aparência. Não gostei. Mas assim, guardo pra mim. Eu tô falando aqui porque é meu vídeo, né? Mas jamais eu vou chegar na rede social dele e dizer: ai, eu preferia antes. Ai, quando é que vai mexer? Gente, tem gente botando lá: quando é que vai mexer no nariz? Que absurdo, cara. Né? Pra você ver o racismo. Ele fala tanto dos argentinos, né? Nós tivemos aí a Copa. Ai, a Argentina é racista, a Argentina é racista. Gente, por quê? Porque eles chamam escancaradamente pessoas de macaco. Mas e os brasileiros, como se tratam? Que absurdo você chegar pra uma pessoa e perguntar se ela vai mudar o nariz. Que absurdo. Que se o cara gosta do nariz dele, deixa o homem ser feliz. Ai. E eu acho ridículo isso. Não faça isso. Não. Tá? Então nós temos que aprender a respeitar o outro. Eu me tenho que aprender. Todos nós às vezes damos um vacilo que a gente fala uma besteira, né? Mas assim, a gente tem que se vigiar muito para não fazer essa besteira e não cometer essas coisas, que é absurdo, né? Absurdíssimo fazer isso. Vou reforçar essas linhas, fazer algo diferente, tá? Ai, não, gente, eu acho que eu vou fazer aqui, ó. Fazer assim, ó. Né? Eu acho que fica melhor. Pra poder mandar uma mexer na água. Ai, eu tô gostando. Outra mulher belíssima, belíssima. Nossa, que mulher que eu tô apaixonada na voz dela é a Marina Sena. Também ela sofreu com isso. A Marina Sena chegou a dizer que perguntaram a ela se ela não ia clarear a gengiva. Eu quê? Como assim? Que as pessoas repararam na gengiva da mulher porque era escura. E ela disse que tem muito orgulho dos traços dela, da aparência dela e não vai mexer. E eu fico assim, meu Deus, como é que ela não mexa? Porque ela tem as características lindas, assim, os traços lindos, belíssimos. E tomara que não mexa, né? Porque é o que ela é. Aí ela vai mexer, vai tirar tudo. E tomara que não, ela disse que não quer fazer isso, mas tomara que realmente, nossa, esses artistas sofrem tanta crítica, que tomara que ela não enlouqueça, né, e não faça besteira. Muito linda, e outra, uma que é lindíssima, já era belíssima, a Anitta, né, linda, uma deusa. E aí as pessoas começaram a xingar ela, falar das características dela. A mulher já mudou o rosto 3 vezes, eu não sei. Gente, a mulher muda muito a cara. E ainda bem que até o momento até que deu certo, né? Mas tomara que ela pare. Minha filha, para. Porque você já tá bom, não mexe mais. Mas ela é muito viciada em cirurgia plástica. E aí eu tenho medo, porque assim, é uma pessoa que eu admiro e que ela fique bem, né? Porque começa a mexer e aí vai que dá errado algum momento e aí que volta. É complicado. Mas até agora tá tudo bem. E eu também, assim, é uma coisa que eu não procuro saber muito, mas só que o Instagram tá mandando pra mim sobre cirurgias plásticas, né, que eu tenho visto. Acho que é por conta de estar muito em alta, aí fica mandando pra gente.
E aí tá no jeito que eu tô vendo meninas lindas, com o nariz já perfeito, sim. Não vou dizer que nariz perfeito, que não é, mas nariz proporcionais ao rosto, né? Que são finos, são pequenos, e elas estão fazendo pra ficar mais arrebitadinho. E eu, gente, por quê? Já era lindo. E uma coisa que eu não gostava muito era do meu nariz também quando eu era criança. E eu tinha muita vontade de crescer, começar a trabalhar e fazer uma cirurgia plástica para ajeitar o meu nariz. Eu tinha isso também quando eu era criança. Aí eu não sei se é porque eu uso óculos, aí tanto o óculos fica roçando no nariz afinou, ou se é porque perdeu a gordura, né? Quanto a gente vai perdendo gordura do rosto. E aí acabou que meu nariz está mais fino. E agora eu tô achando ele bonito. Mas eu fiquei assim. Minha tia zombava do meu nariz também, porque dizia que era o nariz do meu fabricante. E aí eu acho que por isso eu criei raiva do meu nariz. Então, assim, às vezes essas opiniões são plantadas na nossa cabeça exatamente por conta de pessoas estarem zombando da gente. E a gente começa a ver defeitos onde não existem. Ainda bem que eu já, com pouco tempo, eu já não pegava mais corda, né? E eu acabava devolvendo o bullying. Aí eu começava a falar também dos defeitos dela, e ela tinha autoestima muito baixa. E por isso que ela falava de mim, por conta da autoestima dela, que era baixíssima. E é isso, as pessoas projetam nos outros o que elas são, né? Ai, que absurdo. Uma criança, a pessoa zombando no nariz de uma criança, né? Que absurdo. Mas ainda bem que eu aprendi a não pegar corda mais disso. Também já... eu também já errei também, já fiz bullying com outras pessoas, né? E assim, a gente também não pode só querer ser vítima. Às vezes a gente também é vilão. E eu já fui vilã na vida de algumas pessoas também. E é exatamente por isso que eu aprendi a perdoar. Por exemplo, eu sofri muito bullying quando eu era criança, e isso me atormentou por muito tempo. Mas hoje eu já consigo ver que eu também fazia. Porque parece que o cérebro da gente só mostra que a gente é vítima. Eu vi isso, assim, algumas pessoas que têm de psicologia falando sobre isso, que a gente quer ser vítima. A gente só enxerga o que a pessoa falou para nos deixar mal. Mas você nunca lembra do que você falou para deixar o outro mal. E aí, nisso, eu comecei a puxar da minha memória coisas que eu fazia que deixavam pessoas muito magoadas. E eu descobri que eu sou muito tóxica também. E isso não é pra me punir, não é pra eu ficar me sentindo pior do que ninguém. Mas, assim, é bom a gente ter uma consciência que a gente erra, sabe? E quando a gente tem essa consciência que nós somos pessoas que cometem erros bem sérios com outras pessoas, a gente passa a ter mais tolerância com o outro também. Ai, meu Deus, para, câmera chata, tem uma câmera aí bem ali que eu não sei, tá fazendo barulho ali. A gente acaba tendo, enfim, muito babaca com as outras pessoas. Cara, eu não sei mais o que eu uso aqui, porque tem verde, tem laranja, tem azul. Eu não usei vermelho, né? Não usei vermelho. Pois é, coitado. O cara... Mas enfim, tomara que ele tenha se sentido bem de ter mudado isso. Porque infelizmente as pessoas não vão mudar. Ninguém vai mudar.
Todo mundo vai continuar sendo escroto. A gente consegue mudar nem a nós mesmos, né? E tomara que o Vini possa ficar bem e sinta feliz, sinta satisfeito. Faz aquilo que ele se sente bem em fazer. E que a Xuxa continue fazendo o que ela quer. Que ela continue sendo uma senhora feliz até os 80 e tantos, até o fim da vida dela. Ela esteja fazendo o show dela, seja muito feliz. E que a gente também aprenda a não se abater com opiniões dos outros e possa fazer o que a gente quer também, né? Ser felizes também, viver. E aí também aprender a perdoar quem nos faz mal e tentar não ser escroto com ninguém. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer da vida. Muito bem. Pronto. Bom, gente, ficou assim. Nossa, essa roupa começou a fazer muito barulho. O meu primeiro foi esse. Cara, sinceramente tá muito legal. Achei que os dois estão bem legais, né? E esse aqui com lápis de cor. Eu achei que ficou bem legal também. É isso. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.